Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, já tradicional, de todas as segundas e quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente na terça, devido à nossa programação especial do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aqui na TV Potiguar Notícias. Hoje, num horário atípico, né, na terça-feira, mas amanhã estaremos de volta no nosso horário tradicional a partir das 11 horas da manhã. Como é de costume, trazendo aqui sempre um convidado super especial para tratarmos de questões envolvendo a educação, a cultura em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, com muito prazer, muita satisfação, recebo o professor de História de Hercley Alcântara, que vai falar conosco sobre políticas educacionais no Brasil. Muito obrigado, professor, pela sua presença, a gentileza de ter aceitado o nosso convite. Olá, boa tarde a todos. É um prazer ser convidado para participar desse programa, né? Eu conheci Otávio por acaso, conheci seguindo o canal. Ele assistiu alguns vídeos meus e acabou se interessando pelo conteúdo e fez esse convite que para mim foi uma honra. Eu me sinto muito feliz em participar do programa. E temos muitas questões aqui importantes a serem debatidas sobre educação, enfim, tendências pedagógicas. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai gostar do conteúdo que vamos apresentar aqui. Só antes de começar o papo com o professor de Hercley, mandar um abraço aí para o nosso parceiro comercial, o Bar e Restaurante Humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal, sempre conosco. Grande abraço aí para o nosso querido Tião. Professor, uma pergunta para introduzir aqui o nosso assunto, essas questões pedagógicas envolvendo as políticas educacionais. Você diria que essas políticas educacionais elas estão completamente alinhadas com o objetivo, digamos, da educação de resolver essa dívida histórica que o processo educacional brasileiro tem com essas pessoas que foram alijadas da educação no Brasil? Elas estão em consonância com esse objetivo, digamos assim, ou não existe esse objetivo? Olha, do ponto de vista da política, como está no papel, sim, nós temos uma tentativa de sanar divergências e mazelas sociais que foram construídas ao longo da nossa formação enquanto nação. Mas nós ainda temos assim muitos problemas que estão relacionados à prática, ao dia a dia. Como eu geralmente costumo falar, as leis, elas cumprem uma dinâmica, uma velocidade no tempo que a mentalidade e a cultura não seguem. Você mudar uma lei é fácil, mas mudar uma cultura, uma prática, a mentalidade do coletivo é mais, digamos que, demorado, é mais complexo. Então, por mais que as nossas leis estejam alinhadas a universalizar o ensino e garantir qualidade a todos, enquanto professores, enquanto profissionais de educação, nos esbarramos nas velhas práticas que encontramos ainda estruturadas nas instituições. Professor, ainda temos um sistema de ensino que está completamente enraizado com essa sociedade conservadora que nós temos aqui, porque às vezes eu percebo uma certa dissonância entre o discurso que é oferido nessas políticas educacionais, que é um discurso que é voltado para um idealismo na área da educação, e o que realmente acontece na prática. Você diria que nós temos ainda um sistema de ensino totalmente enraizado nesse aspecto histórico conservador da nossa sociedade? Eu diria que sim. Se nós pegarmos, por exemplo, as leis que vieram de 96 para cá, que é quando a nossa LDB é construída, depois vem os parâmetros curriculares nacionais, as DCNs, até a recém-nascida BNCC, nós vamos perceber que elas trazem uma perspectiva de transformar o ensino para formar um cidadão integral no século XXI. Mas, se formos ver o dia a dia das escolas, isso vai desde a pública à privada, municipal, estadual, federal, nós percebemos que ainda existe muito ligado às práticas dos anos 70, né? Aquele modelo tecnicista.
E um exemplo deles são as provas, os exames, que em sua maioria são de múltipla escolha. Nós não temos uma construção da avaliação do indivíduo sobre o que ele realmente pode se mostrar competente para fazer no dia a dia, enquanto ele sair dos muros da escola. Nós temos uma forma de avaliação, por exemplo, que torna a escola refém de exames seletivos, como o Enem, como os PROIEFs da vida. E por mais que nós tentemos mudar isso, simbolicamente, ocultamente, as escolas vão ditando as normas do que o importante é passar no Enem e não se formar enquanto um cidadão crítico reflexivo. Entre as premissas básicas da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, está a ideia, nessa perspectiva idealista dessas políticas educacionais, de haver uma mitigação, digamos assim, entre esse abismo que há hoje em dia no processo educacional, no sistema, no ensino que é auferido na rede pública e o ensino que a gente verifica na rede privada. Você entende que é possível a gente vislumbrar um sistema educacional no Brasil equilibrado, minimamente igualitário, quando nós temos uma sociedade totalmente pautada pela desigualdade? Eu, como todo professor, sou idealista, né, em muitos pontos, e eu acredito que sim. Agora, eu também sou realista ao ponto de não querer isso para ontem, né? Educação são políticas públicas que precisam ter médio e longo prazo para serem implantadas e gerar seus frutos. Essa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela tenta trazer uma perspectiva do que é preciso todo aluno, em todas as regiões do Brasil, saber no básico, né? Então, tanto o potiguar, quanto o pernambucano, quanto o soterapolitano, o paulista, todos esses eles vão ter uma orientação comum para que todo mundo entenda, né? A BNCC tem a sua parte diversificada também, que vai priorizar o contexto regional e local. Mas, embora nós tenhamos ainda assim muita resistência ao novo, eu percebo que dentro da escola pública, principalmente, é mais comum implantarmos algumas medidas que estão de acordo com as diretrizes, de acordo com a BNCC. A passos lentos, né, porque vamos construindo aos poucos, não vamos também mudar da água para o vinho, mas eu sou otimista em relação a essa mudança nos próximos anos, nas próximas décadas, termos assim reduzido consideravelmente essas disparidades. Agora, professor Diercley, a BNCC, se a gente for analisar de uma forma pormenorizada, em cada um dos seus itens, ela vai falar de uma maneira ou de outra sobre a formação de um indivíduo crítico, reflexivo, plenamente consciente das suas atribuições, plenamente consciente da sua própria realidade. Eu interpreto isso como a formação de um indivíduo a partir de uma base cidadã. E do ponto de vista filosófico, você sabe bem, cidadania e política são exatamente a mesma coisa, né? Já que ela preconiza lá nos seus itens uma formação de base cidadã, que é uma formação de base política, por que o ensino político ou o ensino de política não é oficializado nas escolas? Na verdade, se nós formos pegar os parâmetros curriculares nacionais, a BNCC e as DCNs, o ensino de política ele não é uma matéria específica, né? Mas ele está fragmentado em outras áreas. Se formos pegar, por exemplo, a área de ciências humanas e sociais aplicadas, nós vamos perceber que dentro das competências, dentro das habilidades ligadas às disciplinas, nós temos o olhar sobre política, sobre democracia, o que eu preciso saber enquanto aluno, os conceitos de democracia, de cidadania, de rupturas e continuidades na política durante a história, a minha situação enquanto ser geográfico, enquanto ser sociológico. Então, assim, não é que política ela não esteja dentro do currículo.
ela está fragmentada dentro das várias áreas, né? Isso aí é mais sutil porque também a BNCC é uma realidade nova para muitos, né? Nós ainda vamos nos adaptar, ela não tem nem 5 anos. Mas eu me refiro, professor, entendi a sua resposta, eu me refiro a entender a política, ou a estudar a política em seu aspecto orgânico realmente, tá? Os alunos serem apresentados a como funciona o Congresso Nacional, por exemplo, o que é a função de um deputado, de um senador, quais são as pautas discutidas. Seria mais nesse sentido da política em seu aspecto orgânico, embora, como você bem falou, a política esteja presente de uma maneira fragmentada nas disciplinas. Ah, entendi. Agora, você entende que as escolas hoje em dia, porque se a gente for pegar os PPPs, né, os projetos políticos pedagógicos de cada escola, elas trazem um objetivo basilar que é o de conhecer os seus alunos, as especificidades, as particularidades, o contexto social dos seus alunos. Mas isso acontece na prática, na sala de aula, ou o que a gente percebe hoje em dia são as escolas públicas que estão cada vez mais afastadas, alheias da comunidade na qual estão inseridas? Isso aí é o grande ponto, né? A grande discussão. Inclusive, essa semana, numa escola que eu leciono, na Paraíba, estava em um debate porque estamos recriando o PPP. E quando vamos fazer isso, nós temos que estudar o contexto. O que eu percebo é o seguinte, Otávio. Em grande parte das escolas, é muito difícil você, por mais que tente trazer uma perspectiva de respeito ao contexto histórico, a educação ainda ela é refém de uma estrutura que prioriza o Enem. A gente estava até conversando nos bastidores que algumas matérias como artes, filosofia, sociologia não caem nos vestibulares. Então muita gente dizia, não cai no vestibular, não presta, não é importante. Vamos estudar português, matemática, química, porque isso é o que cai. Então é muito difícil, às vezes, a gente tentar implementar o melhor, tendo em vista que, às vezes, até a própria população resiste, porque ela está muito focada nessa ideia de querer passar no Enem. O que não é errado, claro, né? Nós também temos que pensar no programa para isso. Mas a educação não pode ser mercantilizada a uma prova, né, no final. Eu, particularmente, vejo duas realidades, né? Aqui em Parnamirim nós conseguimos implantar mais facilmente. Eu sou professor também aqui de Parnamirim. Na Paraíba nós estamos começando agora e está difícil, mas está assim aberto os caminhos, essa possibilidade está mudando e eu espero que essa dificuldade de implementar essas políticas não seja mais um empecilho para os professores. Agora, professor, entre as competências que a BNCC preconiza, que o seu aluno deve contemplar, está a sua inserção no universo digital, na cultura digital. No entanto, a gente está vendo que entre os efeitos colaterais dessa pandemia, foi justamente um fomento dessa desigualdade no sistema educacional, porque os alunos da escola pública, muitos deles não têm as condições econômicas de adquirir esses aparatos tecnológicos para poder assistir às aulas na modalidade remota. Você entende que foi isso mesmo, essa pandemia fomentou ainda mais a desigualdade no nosso sistema educacional e deixou claro que essa proposta da BNCC ela é utópica realmente? Olha, com certeza isso escrachou a disparidade, né? Eu tenho alunos de zona rural que eles mal têm o que comer em casa, né? Quanto mais acessibilidade a uma internet banda larga. Muitos deles estavam fazendo atividades com o celular emprestado de um vizinho, de uma vizinha, que assim resolveu fazer uma boa ação, e mesmo com a internet bem limitada. De um certo modo, nós podemos perceber que essa pandemia ela só trouxe à tona algo que estava tentando ser encoberto. O aluno da escola privada, ele tem acesso, ele tem facilidades, ele consegue assistir uma aula pelo Google Meet, por exemplo, pelo Zoom, né? Eu não consegui aplicar isso com meus alunos na rede pública,
porque de uma turma com 50 alunos, 45, 2, 3 tinham acesso à internet e podiam acompanhar, então eu tive que rever a minha estratégia. Mas se formos pegar assim a BNCC como um todo, as ideias que estão dentro dela não são de todo utópicas, né? Eu acredito que o que ainda é utopia é a gente querer criar um discurso meritocrático e dizer que o aluno da escola pública não consegue ter o mesmo desempenho que o da escola privada porque ele não se esforçou o suficiente, que foi o que eu vi muito nesse ano de 2020, principalmente com a polêmica do Enem ser ou não adiado, né? Então, para mim, não é totalmente utopia a BNCC, mas que a disparidade social foi escrachada e sai, com certeza foi. Os parâmetros, diretrizes, eles retiram a autonomia do professor em sala de aula, porque o que elas preconizam é que o professor não seja mais aquele dono absoluto do saber, que ele seja um mediador, que haja discussões em sala de aulas entre os professores e os alunos, uma educação de base dialética. Agora, essas políticas, elas retiram a autonomia do professor, ele tem essa autonomia, ele nunca teve, a autonomia demais pode ser até que atrapalhe. Como é que você vê essa questão da autonomia do professor em sala de aula? Olha, muito pelo contrário. Esses parâmetros, as diretrizes, elas prezam pela autonomia do professor, né? Então, assim, o próprio PCN, ele fala em seleção de conteúdos, né? O que muita gente, assim, tem dúvida é que currículo e conteúdo, eles não são sinônimos. Eles têm relação, mas eles são distintos. O professor ganhou mais autonomia com os parâmetros, com a BNCC, com as DCNs, com a própria LDB. E, claro, essa ideia do professor como um mediador do conhecimento é uma tendência para o século XXI, né? Nós não podemos mais pensar na educação em que o aluno ele é um ser que não pensa, que não tem conhecimento prévio, que não tem um certo saber que traz para a escola e o professor é o centro do conhecimento, né? Nós pensamos na ideia de aluno protagonista, aluno produtor de conhecimento e não só mero receptor. Isso está nos PCNs, né? E se formos pegar essa perspectiva, ela não é nova. Isso aí já é um conceito que a gente vê em Vygotsky, quando ele fala de ZDP, quando ele fala de pseudo-conhecimento para conhecimento científico. Então, assim, os parâmetros e as demais diretrizes, as legislações, elas deram mais autonomia ao professor. Ainda não, pode concluir, certo? professor. Então, assim, só para concluir, eu não vejo com maus olhos a autonomia. Eu já dei aula em várias instituições e nas instituições que eu me senti engessado, que eu não podia ter autonomia, foram as que o meu trabalho teve mais dificuldade. E também os alunos tiveram também mais dificuldades de assimilar, porque eles não eram protagonistas na produção de conhecimento. Ainda insistindo nessa questão da postura do professor em sala de aula, eu percebo uma incompatibilidade nos discursos, do que a gente percebe no discurso da academia, nos cursos de pedagogia, de letras, em relação a esse papel do professor, no sentido dele se portar como um professor reflexivo, um professor pesquisador, perscrutador, no sentido de entender exatamente quais são as particularidades, os anseios dos seus alunos, as suas especificidades. Esse é um discurso que invade também a sala de aula na educação básica, ou a realidade é completamente diferente e ainda impera aquela perspectiva mais liberal, tradicional, digamos assim, do professor como o dono da verdade absoluta, do professor estar ali na frente e o aluno que quer participar da aula tem que levantar o dedinho, é uma coisa ainda impositiva. De um modo geral, ainda existe essa tendência tradicional na sala de aula, né? A própria estrutura da escola, com alunos enfileirados, demonstra isso. Mas eu nem culpo tanto os professores, porque é muito difícil nós tentarmos fazer algo diferenciado com uma sala superlotada, né? Entender os anseios de cada aluno é fundamental para o professor.
principalmente porque nós estamos vivendo agora a revolução da inteligência emocional, que na escola está sendo implantada como as competências socioemocionais. Porém, assim, um professor, ele tem cerca de 500, 600 alunos, às vezes, por ano. Então, você chega numa sala que é superlotada, que é uma política que deveria ser revista. Você chega, eu dou aula para 50 alunos numa sala que tem capacidade para 35, às vezes. Então, é difícil você atender a cada aluno ali no espaço de 50 minutos e ainda dar conta de conteúdos para trabalhar em sala. Entre o que deveria e o que realmente é, tem essa diferença por causa disso, né? Eu acredito que a universidade, ela peca porque muitos professores universitários nunca foram professores de ensino básico, infelizmente. Então, é fácil você pegar uma sala de universidade com adultos, um grupo mais homogêneo, que escolheram estar ali, e você trabalhar com um grupo mais focado, homogêneo e que todo mundo tem uma consonância de pensamento. Agora, você ir para uma sala totalmente heterogênea, com alunos que não querem estar ali muitas vezes, com aluno que vai com fome, como muitas vezes eu já vi, sim, com aluno que não tem tratamento médico, está ali passando mal, e muita gente diz que é frescura, que é preguiça. E é difícil você atender tudo isso, né? Professor, ele não é um multiprofissional, né? Professor, ele tem uma competência, ele tem uma formação, mas ele não é psicólogo, médico, tudo que nos exigem que sejamos. Você me deu um gancho muito interessante, professor, porque a gente estava conversando, inclusive, fora do ar. As políticas educacionais trazem essa questão do respeito ao próximo de uma forma muito notória, né? Você não entende que a gente poderia, por exemplo, aderir ao exemplo da Dinamarca? Lá eles fizeram uma reforma. Outro dia eu estava lendo, para contextualizar para o nosso público, outro dia eu estava lendo uma reportagem, não sei se na Folha ou no Estadão, que a Dinamarca é considerado hoje um dos países mais felizes do mundo. E um dos motivos para essa felicidade toda foi justamente no início dos anos 90, uma mudança radical que eles fizeram nos currículos das escolas, né? Introduzindo a disciplina de empatia, justamente para incitar nas crianças esse respeito às diferenças, né? Esse respeito ao próximo. Você acha que poderia ser adotado aqui uma política parecida de implementação de uma disciplina como a empatia? Aliás, se a gente for fazer uma comparação entre Dinamarca e Brasil, a Dinamarca é um país muito mais homogêneo. O nosso talvez necessitasse até mais, ou certamente necessitaria mais, devido a ser um país totalmente heterogêneo, paradoxal, enfim, de tantas etnias. Você entende que uma disciplina como a empatia poderia amenizar, inclusive, essa crise ética que nós vivemos hoje em dia, de não saber respeitar o contraditório? Com certeza. A Dinamarca não é só o país mais feliz do mundo, quanto é o país mais honesto do mundo, né? No site da transparência, no ranking, a Dinamarca é o menos corrupto do mundo. Quando você passa a olhar para si apenas, você acaba tentando se dar bem a qualquer custo acima dos outros. Isso vai gerar competitividade exacerbada, isso vai gerar também um egoísmo, consequentemente a sociedade adoece. Nós não vivemos isolados em ilhas, nós somos seres humanos que devemos olhar para o outro como aquele que compartilha o mesmo espaço que eu, né? A própria ética, se a gente for pegar, ela nasceu nessa necessidade de tentarmos entender o que podemos fazer para sermos felizes. Infelizmente, não é só no Brasil, mas em grande parte do mundo, a empatia se tornou uma coisa, digamos que, minúscula. Ela não é uma prioridade. A prioridade é eu competir com quem está do meu lado. Ele não é meu amigo, ele é meu concorrente no futuro, eu tenho que destruí-lo porque ele vai tomar minha vaga no futuro. Eu aprendi muito isso nas escolas, eu ouvi muito isso. E o resultado é que nós temos uma sociedade altamente automatizada, uma sociedade ilhada, uma sociedade que se fechou dentro das redes sociais, uma sociedade depressiva, uma sociedade que não olha para o outro como uma pessoa tal qual a mim. Eu acho que a empatia, ela é algo que precisa, não só no Brasil como no mundo, ser estimulada.
Competências socioemocionais, só para encerrar, é uma matéria que trabalha, em partes, a empatia. E eu acredito que ela deveria, de fato, ser estimulada mais, digamos que, costumeiramente nas escolas. Professor, o Karl Marx definiu lá na sua perspectiva, que depois os seus adeptos vão transformar no marxismo, né, entre eles o Gramsci, o conceito de infraestrutura, que são algumas instâncias que serviriam para alienar o cidadão em relação a tirar o foco dele para as decisões importantes que estão sendo tomadas pela elite econômica, pelo Estado, enfim. E ele vai definir essas instâncias, ele vai dizer que a mídia é uma dessas instâncias, a religião, o próprio âmbito jurídico, né? Você diria que essa educação, que é de base tecnicista, a gente ainda tem uma educação de base tecnicista hoje nas escolas, que é simplesmente voltada para a formação de um indivíduo, para ele atender uma demanda de mercado, mas não para incitar no indivíduo essa reflexão mais apurada, essa criticidade. Você entende que a educação desse formato tecnicista, ela se encaixaria perfeitamente nessa perspectiva marxista de infraestrutura, ou seja, como uma instância que serve muito mais para alienar do que libertar? Sim. Né? A gente pega, por exemplo, a própria ideologia alemã, que é um dos livros do Marx, que ele fala sobre essa superestrutura. Se a gente for pegar também o Theodor Adorno, com cultura de massas, com a dialética do esclarecimento, nós vamos ver que do século XX para cá, quando o cidadão passou a conquistar uma jornada de trabalho menor e, consequentemente, mais qualidade de vida, ele precisava preencher o tempo dele com lazer. E o lazer, às vezes, nos faz pensar, nos faz refletir. Por isso que o ócio passou a ser considerado algo negativo na sociedade industrial. No ócio, né, os gregos, naquela época, eles pensavam, refletiam. E o trabalho era ruim. O trabalho era ruim. Então é preciso você tirar do indivíduo, dentro do sistema educacional, qualquer coisa que faça ele pensar enquanto ser crítico. Não é à toa que na década de 70, filosofia e sociologia foram retiradas. São matérias que lhe incitam ao pensamento, lhe convidam à reflexão. Não é à toa que humanas é demonizada, humanas é tido como uma área que você não tem, digamos que, um arcabouço para ser útil na sociedade. Muito pelo contrário, né? Então, assim, o tecnicismo, de um modo geral, ele foi servido como instrumento de alienação para formar uma qualidade de trabalhador que atendesse ao mercado sem questionar. Professor, a gente já está se encaminhando mais ou menos para o final da entrevista, o papo está ótimo, mas infelizmente nós temos um limite de tempo, mas eu tenho duas questõezinhas ainda para fazer para você, só aquele pedidozinho para você sintetizar um pouco mais para a gente discutir essas questões. Você acha que a dialogicidade, por exemplo, uma educação de base dialética, que não é necessariamente uma novidade, isso a gente vai ter que remontar desde lá da maêutica do Sócrates, passando pela dialética platônica, depois entre os alemães a dialética hegeliana, depois o Marx com a sua proposição de dialética também, enfim, modelo dialético histórico, né, histórica dialética. Você entende que essa tradição do conhecimento sendo adquirido a partir da dialogicidade entre o diálogo está se perdendo e não deveria se perder, porque é assim que a gente pode auferir o conhecimento? Sim, eu acredito que sim. Não existe, a meu ponto, conhecimento sem dialética, né? Nós precisamos ter a nossa posição, a nossa tese, mas também é bom ter uma antítese para que nós possamos, de um certo modo, fazer uma epistemologia da nossa praxis. E a partir daí surge a síntese, né? Digamos que é o básico da dialética. A escola tem que ser estimulada a isso. Com certeza, os alunos precisam desse embate de ideias, essa contradição, esse conflito cognitivo, como Piaget certa vez já pontuou. Eu acho que se perdeu muito com a ideia do professor ser o detentor e o aluno receptor, mas estamos resgatando. Professor, como última pergunta, já agradecendo demais pelo conteúdo riquíssimo que você apresentou aqui, eu tenho certeza que quem está nos assistindo gostou, está gostando, assim como eu. Uma pergunta simples para o final. Como é que você imagina essa escola nos próximos 20, 30 anos? A gente pode chamar aqui de escola do futuro.
É essa escola que preza, que preconiza a formação de um indivíduo integral, de um indivíduo que tem uma visão ampla nas mais diversas instâncias que compõem a nossa sociedade, ou de repente você tem uma visão apocalíptica, como era do pensador Ivan Illich, pensador austríaco, que dizia que a escola tinha que acabar, porque é um local simplesmente para manutenção de uma ordenação social corrupta, enfim. De repente você imagina uma escola com outro formato, uma outra perspectiva. Como é que você vê essa escola do futuro? Particularmente eu vejo com otimismo, né? Não um otimismo exagerado, mas eu acredito que aos pouquinhos nós vamos construindo um espaço mais democrático e mais prazeroso para a produção e a propagação do conhecimento, né? Eu gosto de falar em produção porque eu não vejo o aluno como um ser receptor. Eu acredito que ele tem que produzir conhecimento para que ele possa, ele mesmo, ser um protagonista nessa história. E é assim que vamos construir uma escola cada vez melhor. Então eu sou bem otimista em relação a isso. Eu acredito que sim. É isso aí, professor Diercley Alcântara. Muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes. Eu agradeço a participação e sempre que for convidado estou com as portas abertas para sempre vir aqui. Com certeza. Amanhã estaremos de volta com o programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta. Vejam lá os nossos vídeos no canal, se inscrevam. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que nós estamos apresentando lá. Amanhã estaremos de volta, compromisso firmado. Até lá!